Vamos agora falar a palavra de Deus, vamos ver a Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 17. Mas antes dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 17 fala assim: voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtases. E no versículo 18 diz assim, no versículo 18 fala assim: eu vi Jesus que me dizia, apresenta-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho e a meu respeito. Jesus falou com ele, hein? Eles não queria que eu falasse em nome de nosso Senhor Jesus Cristo lá, né? Ele veio para salvar o povo, mas não quis. E no versículo 19 diz assim: eu repliquei, Senhor, eles sabem que eu escarneceva e aceitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E no versículo 20 fala assim: e quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, aguardava os mandamentos dos que o mataram. E no versículo 21 diz assim: mas ele me respondeu, vai, porque eu te enviarei para longe e as nações. E no capítulo 22, do versículo 22 também fala assim: haviam no escutado até a palavra, então levantaram a voz, tira do mundo, esse homem não é digno de viver. Eles não queria matar Paulo, né? E no versículo 23 fala assim: como vos fizesses a respeito, assim em vez de lançai em pó ao ar. E no versículo 24 fala assim: os trúbulos mandou recolhê-lo a cidadela aceitou-lo e submeti-lo a tortura para saber por que causa clamavam assim e contra-lo. E no versículo 25 fala assim: quando iam amarrando a correia, Paulo perguntou a um cinturão que estava presente: é permitido aceitar em um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Aí eu no versículo 27 fala assim: veio o tribuno e perguntou-lhe, dizei-me os romanos? Sim, respondeu-lhe. E no versículo 28 fala assim: o tribuno replicou, eu adquiri este direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo respondeu, pois eu sou o
pois eu sou de nascimento. Ele era romano. E no capítulo versículo 29 fala assim: apertaram-se então dele o que iam torturá-lo, e no tribuno lamentou-se, porque a mandaram correntar, sendo ele um cidadão romano. E no versículo 30 fala assim: no dia seguinte, querendo saber como as exaltou-se que os judeus o escutavam, solta-se, ordenou que se reunissem a sumo sacerdote, toda grande conselho, deixou Paulo e mandou comparecer diante deles. E vamos para o 23 agora, né? No capítulo 22, no capítulo 23 fala assim, no versículo 1, capítulo 23 diz assim: Paulo, fitando os olhos nos membros dos conselhos, disse: irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. E no versículo 2 fala assim: mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batesse na boca. Então, no versículo 3 diz assim: então Paulo disse-lhe: Deus te ferira também a ti, hipócrita. Tu está aí sentado para julgar-me, segundo a lei e contra a lei, mandes que eu seja ferido. E no versículo 4 diz assim: ouça assistência, disse: tu injuria sumo sacerdote de Deus. E no versículo 5 diz assim: respondeu Paulo: não sabia, irmão, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: não falarei mal dos príncipes de teu povo. E no versículo 6 diz assim: Paulo sabia que uma parte da sinagoga era de sumo sacerdote e outra dos fariseus, e assim então vossos irmãos e seus fariseus feriu-se por causa da minha esperança de ressurreição dos mortos, que se seu julgai. E no versículo 7 diz assim: aí dizer-lhe esta palavra, houve uma decisão entre os fariseus e o sacerdote, divide-se da Assembleia, se dividiu. E nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor nos ama, quer que todos nós tenham a salvação com a graça e o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo te ama muito. Amém.